Carlos, sua câmera tá aberta. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Maravilha. O som tá bom hoje? Bom. Perfeito, então, galera. Maravilha. Então, nós vamos começar a aula. Eu peço para quem tiver os microfones ligados que desliguem, né? E a hora que for fazer pergunta, alguma coisa, vocês ligam o microfone, tá bom? Se precisar interromper, fica à vontade. Nós vamos começar. Desculpa o atraso também. As duas últimas eu acabei enrolando um pouco, a gente acabou um pouco tarde. Por isso que eu estou começando 5 minutos depois do horário correto, tá? Então nós vamos dar continuidade à aula de introdução ao direito. Antes de começar a aula, alguma pergunta, dúvida, crítica, comentário, faça já. Tranquilo, então? Podemos começar? O senhor vai estar gravando a aula? Já estou gravando, tá? Eu sempre começo a gravar 1 minuto antes. Ela já está com 1 minuto e 47 gravando e eu vou disponibilizar. Só a aula passada eu acabei não conseguindo gravar, acho que é porque ela foi híbrida, né? Ela foi ao vivo e gravada ao mesmo tempo. E o meu celular deu problema também, que eu estava gravando, então acabei não conseguindo. Mas hoje eu estou gravando sim e devo disponibilizar até amanhã. Ela já vai estar disponível para vocês no Classroom, tá ok? Mais alguma dúvida? Tranquilo? Então eu vou já partilhar o meu vídeo aqui, minha aula, perdão. Meus slides. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Sim. Sim. Maravilha. Vou colocar aqui em tela cheia. Pessoal, antes de começar, como hoje é a segunda aula ainda, né? Então eu vou fazer um feedback rapidinho da aula passada e dar continuação, né? Então, nós estamos abordando então o assunto, o que é o direito? Para que serve o direito? E, obviamente, eu vou falar de uma maneira geral, mas com o propósito de trabalhar isso dentro das organizações, dentro das empresas, né? Que é o que interessa para vocês, tanto o pessoal de ADM, o pessoal de contábeis, o pessoal de engenharia, tá? Esse que é o papel. Aula passada, nós falamos que o homem é um animal político. E essa frase não é minha, é do Aristóteles. Por que político, né? Político no sentido de que ele não pode viver fora da sociedade. Vivemos em sociedade, vivemos dentro do convívio social. E para que a gente possa viver dentro desse convívio, nós precisamos do quê? De regras. Nós necessitamos de regras. E essas regras, elas devem ser usadas pela sociedade, né, colocadas em práticas pela sociedade, para que a gente consiga viver em comunidade. É a mesma coisa, voltando para a empresa, né, dentro do ambiente empresarial, nós vivemos numa comunidade. Dentro da empresa é uma comunidade. E nós temos regras dentro das organizações. Nós temos que saber seguir essas regras, né? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando. Achei que tava travando. Tá gravando. Então, nós precisamos seguir essas regras, né? Principalmente quando vivemos em sociedade. Uma empresa, ela é uma sociedade. Dentro dessa sociedade existem regras. E essas regras condizem ao quê? Uma empresa não é uma casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer, né? Age do jeito que quer. Não é assim. Então, existem empresas. E vocês que estão estudando para serem administradores, para serem contadores, para serem engenheiros de produção, vocês precisam saber que uma das funções de vocês é serem líderes. Uma da função de vocês é serem superiores a alguém e terem também superiores. E saber respeitar a cada um. É como eu falo sempre, ninguém é obrigado a aceitar o outro,
mas é obrigado a respeitar o outro. Então, quando vocês estão num papel de liderança, primeira coisa é que vocês passam a ser um exemplo. As pessoas estão de olho em vocês, vocês acabam sendo o espelho, querendo ou não querendo. Então, cuidado com o comportamento que vocês vão ter, né? E eu falei muito sobre isso na aula passada. O que vocês escrevem, como vocês escrevem, o que vocês falam, né? Como vocês falam, o comportamento de vocês, tudo isso está sendo analisado, está sendo avaliado. E dependendo da maneira como você age, como você faz, você pode ter uma dupla interpretação pelas pessoas. E isso pode atrapalhar o seu desempenho dentro de uma empresa. Então, pessoal, tome muito cuidado com a maneira como vocês vão seguir esses procedimentos, vão seguir essas regras, para que vocês não sejam mal interpretados e possam ter problema dentro da organização. O líder, ele passa a ser um exemplo. Então, nós temos que ter muito cuidado com a maneira como você vai lidar. E eu sempre falo, siga aquilo que é colocado pela comunidade. Siga aquilo que é colocado pela empresa. Quais são as regras? Quais são as normas? Para que ninguém possa depois falar alguma coisa. Você usou esse tipo de comportamento. Não, o meu comportamento está de acordo com o que está aqui na regra. Até eu demorei agora com a aula, com as duas últimas, porque eu estava explicando a lei, né? A lei do estágio. Para quem vai fazer estágio, existe uma lei. E eu estava explicando a lei para o pessoal, e foi isso que acabou enrolando, porque tem regras ali, se você não seguir, né, o estagiário, ele perde o estágio, ele não pode fazer estágio. Então nós temos que seguir normas, nós temos que seguir regras. E é o que eu falo sempre, o líder que está numa empresa, ele tem que seguir os procedimentos, para ele não ter problema, porque caso contrário, alguém pode alegar, sim, né, que ele não se utilizou das normas, não se utilizou das regras da empresa. É a mesma coisa aqui, o nosso horário de entrada é 21h10, e eu entrei 21h15, tá? Atrasei 5 minutos? Sim, mas justifiquei. Então, toda vez que há um atraso, o que nós temos que fazer? Justificar. E eu não posso toda a aula começar 21h15. É uma regra, né? A nossa regra aqui é 21h10. E é a mesma coisa um aluno, ele chega em mim e fala, mas eu atrasei. É lógico, tudo é o bom senso, né, pessoal? Por que você atrasou? Né? O que levou você a atrasar? Então, nós temos que verificar que a regra é 21h10. Mas o senhor me colocou falta, eu atrasei 5 minutos. Você está fora do período normal. É óbvio, que nem eu falei, existe o bom senso. Né? Não, eu não vou te dar falta porque você atrasou 5 minutos. Ou eu posso te dar falta. Porque é uma regra, você está na aula 9h10, 21h10. Né? A mesma coisa eu. É uma regra eu começar 21h10, eu comecei 21h15. Teve um motivo? Teve. Vocês podem aceitar, como não. E vocês vão estar com a razão. Porque eu não estou seguindo a regra que era 21h10. Mas existe o bom senso. E é isso também que nós temos que levar em consideração. Alguém queria falar alguma coisa? Ouviu um barulho? Não? Então tá bom. Então, o ser humano, né? O homem é um ser político. Por quê? Vivemos em sociedade e procuramos conviver da melhor maneira possível. Algumas pessoas entendem, outras não, mas a ideia é manter esse convívio, tá? E dentro de uma empresa, que é o nosso foco, que eu já falei, é tentar, como líder, manter esse bom convívio, seguindo o quê? Normas, regras. Lembrando que existem exceções à regra. Lembrando que existe o bom senso. E isso o líder tem que avaliar. É o líder que vai avaliar. Então eu quero fazer um teste com vocês aqui agora. Eu quero pegar uma pessoa aqui que vai falar para mim o seguinte. Você vai tomar a posição de um líder que vai aceitar que eu atrasei 5 minutos. Como que você se colocaria aqui? Como que você se posicionaria para mim aceitando esse meu atraso? Quem poderia ser esse líder? Quem poderia falar comigo sobre isso? Quem gostaria? Fica aberto. Quem quer tentar? Ninguém? Ninguém quer tentar? Professor, eu vou tentar sim. Deixa eu só pegar o fone aqui, tá? Tá joia, eu te espero, Wellington. Professor, mas esse líder teria que dar a mesma justificativa que você ou uma outra justificativa? Não, eu errei, não errei? Eu atrasei 5 minutos.
Então eu quero que você se coloque no lugar do líder, mas aceitando o meu atraso, colocando os seus argumentos. Eu provavelmente falaria que é um atraso justificável pelo motivo que o professor me deu, mas que não se ocorra novamente. O nosso horário é 9 às 21h10 e estamos todos aqui à espera que não se ocorra novamente. Perfeito, você aceitou e ao mesmo tempo colocou uma condição, tá vendo? Essa que é a questão. Muitas vezes o líder, né, ele vai seguir esse papel, ele vai se posicionar, ó, deixando bem claro, eu não aceito atraso. Mas tem uma condição, não se repita, que seja sempre assim. Perfeito. Wellington, você queria falar também? Sim, professor. No caso, é como eu vou. Como eu enxergo esse atraso, é isso? Como líder? Isso, de uma forma que você aceite, respeite esse atraso. Não que você aceite, mas que você respeite o atraso. Como que você se colocaria para mim? Ah, legal. O Cleito, eu entendo que por algum motivo você teve que atrasar, tá? Mas, como todos sabem, nós temos um protocolo, temos regras a seguir, tá? Então, nas próximas aulas, eu conto com a sua compreensão e esse segmento dessas práticas já aderida pela instituição. Perfeito. Você colocou, então, a condição também, né? E deixou bem claro qual que é a regra aqui. Ou seja, se você não fala nada, o que vai acontecer? Se o líder não falar nada, O cara vai acabar achando que é normal, né? Aquilo ali vai virar rotina, né? vira rotina. Você entendeu? E tá correto? Não, não está correto. É como você falou, pode ter uma exceção à regra, pode acontecer, mas que não se repita. Agora, eu quero o contrário. Eu quero uma pessoa aqui que se coloque no lugar do líder, não aceitando esse atraso. Como você se posicionaria? Quem poderia? Eu, professor. Perfeito. José Wilson. Eu, José Wilson. Isso. Perfeito. Pode começar. Vamos lá, Cleiton. Quando você foi contratado, você foi informado dos horários e hoje você fugiu à regra. A gente tem regras aqui. Algumas pessoas ficaram aguardando por você. Isso não é permitido pela instituição, então, ou te advertindo verbalmente, se for recorrente esse atraso, você será advertido de uma forma mais formal. Você vai assinar essa advertência. Perfeito, perfeito. Você colocou, ó, não aceitamos mesmo, e você vai ter esse problema aí. E você teve, sim, a advertência verbal. Perfeito, você já deu uma penalidade aqui. Ótimo. Alguém mais gostaria de me penalizar? Não? Só o Zé Wilson mesmo? Então tá bom. Galera, então a gente pode ver dois comportamentos aqui, né? Um comportamento aceitando, entre aspas, né? Respeitando o problema, e outro não. Então, no mundo político, a questão não é você respeitar ou não respeitar, é a maneira como você se coloca nessa situação. Então, o líder, ele tem que deixar claro, dar clareza das informações, para que haja uma boa convivência dentro de uma empresa. Então, se você trabalha com várias pessoas, você tem várias pessoas diferentes na empresa, você tem que ser claro, como líder, as regras são assim. Você sabe, você conhece. E o melhor de tudo, né? É muito importante que essas regras estejam no manual. Uma empresa organizada, uma empresa séria, ela vai ter isso por escrito, né? É a mesma coisa. Quando vocês receberam o horário, eu coloquei o horário, né? Que nem o pessoal de contábeis recebeu do coordenador deles. Agora, o pessoal da engenharia, o pessoal da DM, foi eu que coloquei os horários. E lá está estipulado. Da mesma maneira que o pessoal de contábeis recebeu o horário, quais são as aulas, quais são os dias, né? Tudo certinho. Então, aqui há uma transparência.
Nós estamos mostrando para vocês as regras. Isso está por escrito, essas regras aí. Então vocês não podem chegar e falar que não sabiam. Ah, mas eu entrei depois do curso, eu não sabia. Perfeito. Você solicitou? O líder, ele é obrigado a ficar passando todo dia informação? Não. Ele passa ali, a pessoa, obviamente, ela também tem que ter o quê? Iniciativa, né? De procurar informar, de procurar saber, né? Não é simplesmente cair de paraquedas e ficou por isso, né? Eu tenho que me informar. Quais são as regras, né? Só que, galera, como eu falei na aula passada, existem regras escritas e existem aquelas regras que eu não tenho que falar. Você tem que ter o quê? Consciência. Me dê exemplos de regras, por exemplo, aqui da sala de aula mesmo, né? Que vocês, assim, olha, não tem que ter por escrito. Isso daqui é um óbvio. O que seria óbvio como regra aqui que eu não precisaria falar como líder? Alguém poderia dar exemplos? Professor. Ali, ó, pera só um pouquinho. O Thiago colocou não usar celular durante a aula. É óbvio, galera. É tanto para o aluno como para o professor. Eu não posso ficar aqui. Ah, tá certo. Entendi. Lógico. O que demonstra isso? Falta de atenção. O Thiago colocou por escrito, alguém me chamou aqui. Quem foi? Sou eu. Fala, Rômulo. É o José Wilson. Quem que é? É o Rômulo. Fala, Rômulo. Não fumar e não entrar sem camiseta é uma coisa comum, entendeu? São regras básicas do dia a dia. Todo mundo já deveria saber, né? Exatamente. Você falou uma coisa importante. Hoje eu fui orientar um aluno de TCC, ele entrou sem camisa. Tudo bem, tá calor, tá na casa dele, mas peraí. Nós estamos fazendo uma reunião. Eu gostaria de estar sem camisa? Lógico que eu gostaria. Mas é correto? Não é o correto. Ah, vai ter uma penalidade? Não vai ter, porque, né, a gente tá aqui, mas eu estou trabalhando, não é a forma certa. Né? Mesma coisa, um aluno aqui não vai ficar com o vídeo aberto aqui sem camisa, à vontade, porque nós estamos numa aula, é o mínimo que você vai ter. Né? É a mesma coisa, você não vai estar aqui assistindo aula, tudo bem, pode acontecer, mas desliga a câmera. Eu estou comendo, estou no horário aqui, preciso comer e não deu tempo, tudo bem, desliga a câmera. Ah, vai ter que falar? Engole. Quer dizer, são regras mínimas que é óbvio que você vai ter. Então, galera, tem coisa que não tem que falar. Lembra, eu até comentei, né? Falou, respeitem o professor de vocês. Final de semana não é dia de ficar mandando mensagem, tirando dúvidas, né? Vocês têm a segunda, sexta para isso, para fazer isso. Respeitem o final de semana. Da mesma maneira, só se acontecer algo muito, muito sério, mas o pessoal de ADM e de engenharia de produção, e mesmo de contábeis, no caso da minha matéria, vocês não vão receber mensagem minha de sábado e domingo. Isso não vai acontecer. Só se for algo muito urgente. Mas por quê? Porque a partir do momento que eu dou essa liberdade, vocês vão ter essa liberdade comigo. A partir do momento que eu não mando mensagem para vocês final de semana, eu estou dando uma mensagem que eu também não quero receber mensagem final de semana. O final de semana é um dia de descanso. Né? Não é meu horário de trabalho. Então, isso é o mínimo. Eu não tenho que chegar em vocês e falar, existe isso daqui. É a mesma coisa funcionário. Vocês, como líder, se vocês começarem a mandar mensagem para funcionário fora do horário de trabalho, o que vai acontecer mesmo, galera? Ele vai estar basicamente de horário de trabalho, então você teria que remunerar ele. Remunerar, e obviamente que você não está remunerando, o que vai acontecer quando ele sair da empresa? Ele processa. Ele vai entrar com processo trabalhista. Eu falo porque já aconteceu comigo, entendeu? Aí na FEF mesmo. Eu, como coordenador, né, eu mandava mensagem final de semana no passado. Eu sabia que não podia, mas é tudo amigo, né? A gente trabalha junto aqui, né? Mas existe aquela frase, né? Maldito o homem que confia em outro homem. É bíblico. E eu confiei. E a pessoa, quando saiu, ela entrou com o processo. E no processo, tava todos os meus e-mails lá que eu mandava. Falei, nossa, até eu fiquei com vergonha. Falei, nunca mais, né? Então, você vai aprendendo com a vida. Mas uma coisa que eu sabia, mas eu não dava importância. Não, é conhecido, amigo. Então, independente, você tem uma relação aqui de trabalho. Então, tem que respeitar. Então, o direito, pessoal, ele está envolvido nessa questão de você seguir normas, seguir regras.
E as regras mudam? Mudam. O mundo muda, há uma evolução e você tem que se adaptar a essas novas regras. Mas isso daqui nós falamos tudo na aula passada, né? Falamos da racionalidade humana, que é diferente da instintiva dos animais. Os animais, eles não precisam ter regras por escrito, né? Eles não têm. Isso daqui é algo instintivo. Eles são organizados pelo próprio instinto dos animais, diferente de nós, que temos que estabelecer essas regras. E vocês, como líder, precisam estabelecer regras na empresa. Mas cuidado, que tipo de regras vocês vão estabelecer na empresa? E que tipo de regras vocês não podem estabelecer na empresa? Quem pode falar para mim? Chuta? Que tipo de regras vocês podem estabelecer e que regras não devem estabelecer? Isso aqui é fácil. Vocês participam, vocês trabalham, vocês sabem disso. Quais são as regras que podem e que não podem, que não devem? Por exemplo, conduta com os funcionários. A conduta com o funcionário. Por exemplo, que tipo de conduta? Não agredir o colega de trabalho, não violentar, essas coisas assim? Isso daí é o mínimo, né? Não tem isso daqui. Né? Mas eu coloco como regra. Alguém quer acrescentar? O Rafael falou uma bem interessante aqui, professor, no chat. Ele falou assim, proibido ficar sentado. Eu já trabalhei em uma loja que tinha uma cadeira e que você só poderia ficar sentado quando você estivesse fechando uma venda. O que é falta de humanidade com alguém que passa o dia inteiro em pé. Isso não é um tipo de regra que você pode estabelecer. Perfeito. A questão aqui é o seguinte: o que não pode também, é que nem eu falei do bom senso, né? O que não pode também é a pessoa ficar sentada o dia inteiro. Aí também não dá, né? Você tem que ter um bom senso. O que a empresa, como líder... Ô, Cleiton. Oi. Eu não posso estabelecer uma regra que fira um direito do indivíduo, correto? Correto. Correto, muito bem colocado, Zé. Agora, regra óbvia a respeito com superiores e colegas de trabalho, perfeito. O que mais? Mas também depende muito da empresa, né? Porque tem essas regras que vocês estão falando do funcionário, mas também tem regra do funcionário com o cliente, se for uma empresa que trabalha com o cliente. Que também tem que ser levado. Sim, é aquela coisa, você não vai atender um cliente sentado, né? É o mínimo. Só que também, você não pode também proibir da pessoa sentar. Ó, não pode sentar porque teu trabalho fica em pé. Não, lógico que você pode sentar. E outra, a empresa, ela pode dar condições. Se ela não quer ver, né, a pessoa, o cliente veja ela sentada, então coloca um balcão, coloca alguma coisa que a separe e um local específico onde ela pode sentar. Entendeu? Isso pode ser feito. Ô, Cleiton. Oi. Em contrapartida, eu também não posso estabelecer uma regra que vá de encontro às regras da empresa. Por exemplo. Certo. Por exemplo, eu alterar o horário de trabalho de um funcionário. Certo? Se tem um horário fixo da empresa, você tem que seguir aquele horário, né? Você não pode colocar por uma questão subjetiva sua, que a partir de amanhã eu não quero mais você entrar às 8, vai ter que entrar às 7, porque eu quero. Não, você até pode mudar esse horário, desde que tenha um motivo e que ele mantenha as 8 horas diárias de trabalho. Então ele vai sair, em vez de sair às 6, ele sai às 5, por exemplo. Isso, como uma justificativa plausível, né? Perfeito. Plausível. Tem que ter um motivo. Porque tem também, muitas vezes, a perseguição do líder, né? Ele não vai com a cara da pessoa e aí ele muda as questões. Até para a pessoa pedir demissão. Tem muito líder que faz isso. Então, isso está errado, é óbvio, né? Isso não é viver em sociedade, não é viver em comunidade. Alguém mais gostaria de falar? Eu acho que professor, a gente está discutindo uma regra que a empresa não pode fazer, não é? Também, o que pode, o que não pode. Assim, imagina se fosse num lugar que serve comida, tipo, serve almoço, janta, mas é para vender mesmo, para cliente.
Aí a empresa proíbe a gente de trazer comida de casa, tem que pagar para comer, porque eles não dão comida. Perfeito. Isso aí não é um bom senso, né? É óbvio. Pode falar. Alguém queria falar? É óbvio que a empresa ela não é obrigada a, de repente, a dar o alimento, né? Pode até ser, mas ela também não pode proibir, igual você falou, da pessoa trazer. Tem que comprar ali? Não é obrigada a comprar. Ela pode trazer a comida. E se a empresa quiser dar a comida, ela até pode descontar, mas ela vai deixar em aberto. Olha, você pode pegar a comida aqui, vai ser descontado, mas também você pode trazer a sua, ou comprar em outro lugar, né? Dependendo também do preço ali, talvez a pessoa não tenha condições, né? Então ela pode fazer, ou ela até pode fazer melhor, né? Ó, você vai pagar metade do valor. Então talvez até compense do que se fosse para o cliente. Então pode colocar essas condições. Eu vou dar um exemplo da própria FEF. O funcionário, ele tem direito a uma bolsa, metade da bolsa, ele pode pagar 50%. Se ele quiser fazer um curso, por exemplo, né? Ele tem esse direito. Então, isso, não vou te dar uma bolsa 100%, mas pelo menos 50%, né? Então, essa é a possibilidade. Então, isso pode ser feito, mas também não é obrigatório. Se a empresa falar, não, você não vai ter desconto, tudo bem. Não está fugindo a regra. Só que está fugindo do bom senso, né? Pô, por que não motivar esse funcionário? E quando a gente trabalha a parte de RH, que é uma parte muito importante que vocês vão estudar no curso, né? Nós temos 5 políticas de RH. Alguém já trabalha na área, já sabe quais são as 5 políticas de RH? Alguém já estudou isso? Eu não. Não. Então nós temos as 5 políticas de RH. Qual que é a primeira política? Provisão. Você vai provisionar o que você precisa de funcionário para a empresa. Então, nessa provisão, o que você tem? O recrutamento e a seleção do funcionário, tá? Então, eu tenho que saber o tipo de funcionário que eu preciso e para qual cargo ele precisa, né? E para isso eu vou fazer o quê? Uma seleção desse funcionário. Perfeito. Depois, nós temos o quê? A aplicação, é a segunda política. Para aplicar uma pessoa numa empresa, primeiro eu tenho que socializá-la. Ela tem que conhecer a empresa, ela tem que conhecer a cultura da empresa, o que a empresa espera dela, quais são os direitos e deveres dessa pessoa. Tem muita empresa que não faz isso. O funcionário chega, e eu tenho certeza que a maioria já entrou numa empresa assim, ou já trabalha numa empresa assim. Primeiro dia seu, se vira. Né? Não tem nem treinamento. Né? Exatamente, Diana. Cargos e salários. Então eu vou estabelecer qual que é o cargo, qual que é o perfil da pessoa que eu preciso para aquele cargo, né? E aí eu vou colocar a pessoa certa no cargo correto e socializar ela antes, né? A socialização, dependendo do caso, ela pode demorar meses, até a pessoa conhecer toda a empresa, toda a política da organização, né? Tudo que a empresa espera dela e ela da empresa, né? Terceira política é a manutenção, é a parte de motivação, né? É onde eu vou trabalhar a higiene e segurança, qualidade de vida no trabalho, a remuneração, né, os benefícios. Então, tudo isso vai envolver o quê? A política de manutenção, de motivação para a empresa. Quarta política é o desenvolvimento e treinamento. Como que eu vou educar essa pessoa? Como que eu vou treinar? Quais são as políticas de treinamento e educação e desenvolvimento? E, por fim, a política de monitoração, que vai fazer toda a avaliação de desempenho desse funcionário dentro da organização. Então, é preciso conhecer essas políticas, né, para que você possa também oferecer os direitos e os deveres dela e trabalhar esse bom senso. Então, o RH ele tem esse papel. Né? Eu não posso só ver o RH como um departamento pessoal, que é muito pobre, né? Um departamento pessoal só trabalha a burocracia. É necessário também trabalhar essa pessoa. E como que eu faço isso? Por meio de um verdadeiro departamento de recursos humanos. Grandes empresas fazem a integração. Não deu para ler. Não deu para ler. Por gentileza, quem jogou no chat, se alguém puder ler para mim, se as pessoas não puderem falar por áudio, lê para mim fazendo um favor. Quem pode ler? Que eu não consigo ver aqui. Cleiton. Oi. Eu escrevi no chat o seguinte, que grandes empresas costumam fazer a integração do funcionário, do novo funcionário, para familiarizar ele com a política da empresa. Perfeito. E não é preciso só a grande empresa, viu? A pequena, a média, ela pode fazer. E ela só vai ela vai gastar menos tempo. Mas ela pode fazer e deve fazer. Qual que é a importância disso para o funcionário e para a empresa?
justamente a familiaridade dele com a política da empresa e com a cultura da empresa. Não, e o bom de tudo isso também, Cleiton, é que de uma certa forma, esse próprio funcionário, ele, no caso assim, ele vai ser o espelho da empresa. Então, ele tem que conhecer qual a visão, qual os valores que a empresa agrega ali, né? Para que alguém lhes pergunte, a pessoa possa de fato responder. Porque às vezes eu conheço, por exemplo, tem colega meu que eu conheço, o cara não sabe nem em que ano a empresa fundou, qual é a história da empresa, ou uma coisa básica mesmo. Então, de uma certa forma, não só é prejudicial para o colaborador, mas também para a própria instituição, para a própria organização. Porque ela acaba ela oculta aquela informação que às vezes seria importante, não só para ele, mas divulgar na sociedade, até para a pessoa, aquela empresa se expandir, e ela fica meio que oculta, devido que às vezes a pessoa fala bem assim, eu vou fazer uma integração, eu vou gastar uma semana com esse colaborador. Peraí, é gasto ou investimento? Aí é onde está o ponto X da coisa, porque muitas das vezes a maioria da empresa fala assim, é gasto. Isso é um gasto que é desnecessário. Então, acho que é mais ou menos um gap da coisa aí, viu? Perfeito. Na verdade, a empresa ela não pode ver como um gasto, ela tem que ver como investimento, né? Quando você investe em alguém, você está fazendo com que aquela pessoa, né, ela vista a camisa, ela conheça qual o caminho da empresa, qual que é a missão, qual que é a visão, e essa pessoa possa seguir isso e não se desviar, né? E é óbvio que ela vai se desviar quando ela não conhece. Então, é um papel da liderança, é um papel do gestor de RH, é um papel do próprio líder ali, mostrar esse caminho para o funcionário não ficar perdido. E, obviamente, ele vestir a camisa da empresa. O que a empresa quer dele? O que a empresa espera dele? E também tem a contrapartida. O que o funcionário espera da organização? Ambas as partes precisam conhecer seus direitos e também suas obrigações. Todos precisam conhecer isso daqui. Então, a empresa ela tem que ser transparente nisso, até para melhorar, como vocês colocaram, esse relacionamento. E não criar um conflito que vai trazer o quê? Problemas, tanto para a empresa como para o próprio funcionário. E esse problema, esse funcionário, ele pode levar até para casa. Né? Hoje em dia nós estamos vendo essa questão da pandemia, né? Muitas pessoas perdendo emprego, as empresas tendo que escolher quem fica, quem não fica, e vocês estão vendo o grande aumento de depressão, né? Que a gente sempre vê nas reportagens, depressão, pessoas perdendo emprego, de pessoas perdidas, né? E as próprias empresas muitas vezes estão dessa maneira, né? Porque não podem abrir, porque tem que ficar fechado. Então, são regras que muitas vezes vão ferir esse convívio em sociedade. Então, eu tenho que analisar, será que essas regras são certas? Né? Será que eu tenho que aceitar e ficar quieto com isso? O que eu posso fazer para melhorar? E as regras elas estão ali, muitas vezes, necessárias ser quebradas. Eu tenho que analisar qual que é a prudência dessas regras, até onde elas podem ser aceitas, porque eu não posso falar amém para tudo, já falei para vocês. Vocês têm que analisar se aquilo é prudente ou não, se aquilo está atrapalhando ou está beneficiando. E a questão da regra é beneficiar as organizações, tá ok? Então, essa é a questão da racionalidade, que nós falamos na aula passada e nós finalizamos aqui. Lembra? A interação social ela se apresenta de 3 maneiras. Tá? Quais são as 3 maneiras que se apresenta essa interação social? E nós vamos estudar cada uma. Nós temos a cooperação, a competição e o conflito. Tá? Sabendo trabalhar, as 3 são boas, trazem bons resultados. A cooperação, obviamente, como o nome já fala, né, é você trabalhar cooperando com os outros. É o famoso trabalho em time, em equipe, né, que sempre tem que existir, que sempre deve existir numa organização, onde as pessoas têm que cooperar. Só que a gente sabe que não é todo mundo que vai cooperar, não é todo mundo que quer cooperar. Né? Algumas vão cooperar mais, outras menos, e algumas não vão querer. Isso existe em qualquer sociedade e dentro de uma organização sempre vai existir. Dentro da sala de aula sempre vai existir aqueles que vão querer ajudar o outro e aqueles que não estão nem aí. Né? Então faz parte de uma sociedade. Basta saber como lidar com isso. Competição. A competição ela sempre existiu,
vai continuar existindo e nós temos que analisar se ela é sadia ou não. Existe competição sadia? Lógico que existe. Nós vamos ver aqui também na aula. Existe competição não sadia? Existe, né? Quando aquele quer passar por cima do outro, né? Não vê o outro. E tem aquele da competição sadia, que quando você está competindo, mas cada um buscando o melhor. Se você não busca, você deveria buscar, se espelhar naquele outro, né? Que está buscando se formar, novos conhecimentos, se dedica, né? Então ele acaba sendo um espelho. E para uns pode ser a inveja essa competição. Então eu tenho que saber dosar isso daí e verificar qual que é essa questão. E existe o conflito. O conflito muitos acham que é negativo e não é. Quando ele for bem administrado, ele não é negativo. Ele traz resultados. Por quê? O que é um conflito? É quando você tem opiniões ou ideias diferentes. Quando você respeita a opinião do outro, a ideia do outro, e verifica que aquilo que o outro está colocando pode te ajudar, você aproveita. É que tem pessoas que têm um problema de orgulho, né? São orgulhosas, elas não aceitam mudar a opinião, mesmo sabendo que estão erradas. É o famoso cabeça dura, né? Que existe na empresa. Mas isso, a tendência é que as empresas acabem a partir do momento que elas colocam, olha, vamos aproveitar a ideia do outro, vamos analisar o porquê que a ideia do outro é melhor e colocar em prática. Muitas empresas utilizam um programa que nós Professor, Pode falar. e como que você coloca isso de escutar o outro quando você trabalha em uma empresa assim arcaica de muitos e muitos anos, onde a maioria dos profissionais que eles estão empregados tem mais de 10 anos de empresa? O José colocou aqui, ó, o sábio muda sempre de opinião, o tolo não. Na verdade, o que você colocou é um desafio, né? Isso vai da liderança e da autonomia que a liderança tem. Tem liderança que não tem autonomia, ainda mais se você for empregado. Agora, se você é dono, se você tem essa liberdade, quando a empresa quer mudar, né, você consegue. Vocês vão ver muito isso quando vocês começarem a trabalhar com consultoria. Né? Quando vocês terminarem o curso aí, que começarem a trabalhar com consultoria, dar consultoria, vocês vão perceber que isso acontece muito. Você vai ter que mexer com uma cultura. E cultura, pessoal, vocês não mudam de um dia para a noite. É óbvio. Né? Isso vai aos poucos. O que um consultor faz quando ele começa a desenvolver um trabalho desse, como você colocou... Perdão, como você chama, que deu esse exemplo aí? Bia. Bia, né? A Beatriz. Ô, Bia, então, esse exemplo acontece muito. E geralmente, quando vocês forem contratados para dar uma consultoria, vai pegar isso daí, vai ter esses problemas de cultura. Você vai ter que chegar lá para mudar. E você vai ter que ter autonomia. Se você não tiver autonomia, não adianta. Então, a primeira coisa que você faz, se você for um funcionário ou dar uma consultoria, ou for um líder empregado, você vai ter que deixar bem claro para quem manda na empresa o que você vai fazer. Né? Ó, eu preciso de autonomia para isso. E que autonomia é essa? Primeiro, a gente começa a dar oportunidade para todos. É o que eu ia falar agora, é o programa que nós chamamos de tempestade de ideias. Quem trabalha em grandes empresas sabe o que eu estou falando. O que é a tempestade de ideias, né? Brainstorm. Oi? Brainstorm. O brainstorming, né? Você vai trabalhar um brainstorming na empresa, que é a tempestade de ideias, ou chuva de ideias, né? Alguns colocam chuvas, outros tempestade de ideias. É dar oportunidades para que todos falam. A questão não é todos falarem. A questão é que os outros respeitem o que o outro fala. Por isso que muitas vezes algumas pessoas não participam. Elas têm vergonha, elas acham que vão falar besteira, é porque o outro vai dar risada. Galera, tem ideias tão simples, né? Que parece tão boba e que faz uma diferença. É só você dar o respeito e dar a oportunidade para que a pessoa fale. Por mais bobo que seja. Talvez é bobo para você, para o outro não. Quando você não conhece, para você é uma coisa nova. Quando você conhece, pode ser uma coisa boba. Mas nem todo mundo tem o seu conhecimento, tem a sua experiência. Então, começa daí. O líder, ele tem que começar a fazer uma socialização com todos. Dar essa oportunidade, fazer um brainstorming mesmo, né? Coloca um problema e pede a solução. E deixa a pessoa falar. E deixa bem claro o respeito. Analise qual que é o respeito ali, né? E aquelas pessoas que não têm o respeito, obviamente esse líder vai ter que conversar em particular com essa pessoa. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar um programa desse, você começa a verificar as pessoas que respeitam e as que não.
e as que não, você vai ter que conversar. E aquele lance, tem horas que tem que ser frio. Não está respeitando, não está se adequando à nova cultura da empresa. O que você, como líder, tem que fazer com essas pessoas que não se adequam à cultura da empresa? Hein? O que você faz quando uma pessoa não se adequa à cultura de uma empresa? Tentar para A conversar com a princípio, pessoa, orientar. tentar para conversar com a pessoa e se não funcionar no último caso, então demitir? Perfeito. Primeiro fator é você expor para ela tem que entender o motivo dessa mudança de cultura, né? O porquê que ela tem que respeitar o outro, porquê que ela tem que ouvir a opinião do outro e também saber que ela não é dona da razão. Não existe um semideus, né, aqui, né, que tem gente que se acha semideus. Deus nunca, né, porque Deus é um único só. Mas ela se acha semideus. Então, tem que deixar bem claro para essa pessoa o seguinte, primeiro, como vocês colocaram, é essa conversa, é a transparência. Ó, nós estamos mudando, por que nós estamos mudando? O que nós esperamos de você? E se para você não tá bom, infelizmente, esse não é o lugar para você ficar. Você vai procurar um lugar que atenda às suas necessidades, que aqui não é mais. Então, é óbvio que o líder sempre deve dar uma oportunidade. Agora, se a pessoa continuar sendo batata podre, infelizmente, como eu já falei para vocês, né, o batata podre ele estraga todo um saco. Então, ele não pode ficar. Obviamente que a empresa tem que tomar algumas medidas mais radicais, vamos assim dizer, né? Mas a ideia é essa. É uma conversa franca, uma conversa clara. E de preferência tete a tete. É você e a pessoa. Não expor isso para os demais, né? Não pega bem. Então, deixar bem claro essa questão. Então, é possível? Há um desgaste? Muitas vezes, entre aspas, uma perda de tempo? Sim. Mas isso é buscando um resultado. E se você não fizer isso, você nunca vai atingir esse resultado que se espera. Então, por isso que o líder ele tem que ter essas características, saber negociar, ter paciência, né? Entender e se colocar, a empatia, né? Se colocar no lugar do outro. Então, são questões que nem todo mundo está preparado para isso. Por isso, nem todo mundo é líder, né? Mas é possível ser? Desde que você também comece a se analisar. Olha, eu sou um cara muito nervoso, eu não tenho paciência. Você vai ter que ter para ser líder. Se você não quer isso, então tchau, esquece. Você vai trabalhar de outra forma. Mas o líder, ele tem que ter essas características, saber negociar, ter conhecimento, ter informação, ter paciência, né? E saber que tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, desde que ele comece a ver resultados nisso nas pessoas. Se ele vê que não tem jeito, infelizmente, ele tem que cortar o mal pela raiz, tá? Mas beleza. Essa interação, então, se dá de 3 maneiras e nós vamos estudar cada uma aqui agora, tá, pessoal? E qualquer dúvida, pergunta, ou tiver muito rápido, vocês podem falar. Primeiro, o que é, então, a cooperação? Na cooperação, então, as pessoas estão movidas a quê? Por um objetivo e um valor. Eles querem aquilo, eles estão buscando aquilo. Eles têm o papel da liderança ali como um exemplo disso daí. Ou seja, eu dependo dos esforços de todos em conjunto para atingir aquele resultado que se espera. Eu preciso que todos colaborem, todos cooperem. E o líder, ele tem que deixar bem claro, como eu já falei antes, qual que é a missão da empresa? Para onde ela está indo? Qual que é o caminho? O que se espera de você como colaborador para atingir essa missão, atingir essa meta? Quais são os valores que a empresa tem para que você possa se adequar, se adaptar a esses valores? E como já foi bem claro, você que não se adapta, você que não se adequa, você não é obrigado. Mas você também não vai ser obrigado a ficar aqui na organização. Então, uma empresa ela tem que deixar claro isso daqui. Porque quando a gente fala de cooperação, nós estamos falando de trabalho em equipe. Nós estamos falando de trabalho em time. E eu já falei na aula passada... Professor, mas isso já não funcionaria muito bem se é uma empresa onde a pessoa ganha por produção. O que ela produz vai ser o salário dela, entendeu? Então já não funcionaria muito bem isso daí. Você fala a questão das metas, né? A pessoa vai querer buscar algumas mais e outra menos, é isso? Você quis dizer? Isso, exatamente. Porque, tipo, eu tô produzindo, mas ele,
Se a meta dele não bater, independente, o meu vai estar ganho, entendeu? Então essa cooperação não vai funcionar nunca, porque ele vai trabalhar individual. Perfeito, perfeito. Isso vai depender de o que o líder quer e qual é a política da empresa aqui. O que você colocou está ligado ao próximo, que é a competição. Certo? Certo ou não, Lucas? Professor, mas em relação ao exemplo... Só um momentinho, Beatriz, só para ver se eu entendi Certo, isso mesmo. Certo? Só para deixar claro aqui, então. Pode falar, Beatriz. Em relação ao exemplo que o Lucas deu, aí, se, por exemplo, ele batesse a meta de produção dele e outra pessoa não, isso entraria, tipo, a empresa quer que sempre todos batam, porque isso quer dizer que mais produção é mais lucro. Sim, ela pode colocar essa ideia. O que acontece aqui, que eu ia falar para o Lucas, em termos de cooperação. Eu atingi minha meta, perfeito. O meu colega não. O que eu posso fazer? Você pode ajudar ele a atingir a dele. Perfeito. Aí você está voltando para essa ideia de cooperação. A pessoa atingiu a meta, perfeito, atingiu aquilo que a empresa esperava, e eu tenho colegas que não, eu posso ajudar. Agora, tem um porém. O que acontece nesses casos? Que aí nós partimos para o conflito. Depois eu volto. A pessoa vai ajudar o outro, só que o outro está fazendo pouco caso. O outro, ele não atingiu porque ele não se esforçou. Mas peraí. Então, eu vou ter que fazer o trabalho dele para conseguir atingir a meta que a empresa deseja? Aí já se torna desleal. Aí começa a ver o quê? Um conflito. E aí você começa a ver que as máscaras estão caindo. Peraí, tem uma pessoa que não está no mesmo naipe. E aí essa pessoa, no caso, independente de você cooperar ou não, você vai estar fazendo a atividade para ela, que aí já é um erro. Então, ninguém também tem que ser feito de palhaço. Não tem palhaço aqui, né? Ninguém é palhaço do outro. Então eu tenho que avaliar também o que o outro está fazendo. Ele tem uma dificuldade? Pode ser. Muita gente tem dificuldade, então eu posso ajudá-la. A empresa pode promover um treinamento, uma capacitação, verificar isso daí e resolver o problema. Como também tem um comportamento. Lembra que eu falei na aula passada, de 100%, as empresas querem quantos por cento do seu conhecimento técnico? O que vocês estão fazendo aqui agora? 30. E os outros 70? Comportamento. Então, pessoal, eu tenho que verificar essa questão do comportamento, que tem comportamentos que não se conciliam com os comportamentos que a empresa espera, se exige. E tem pessoas que não mudam e não querem mudar. Sabe aquela síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim, sempre fui assim? É o que acontece. Então, quando você vê um funcionário, um colaborador com a síndrome de Gabriela, vocês podem fazer a mesma coisa. Vamos conversar, vamos expor o que a empresa quer. Se essa pessoa não quer, infelizmente, ali não é o ambiente dela. E ela vai ter que deixar. Né? A empresa não vai ficar aí perdendo tempo com quem não quer uma mudança, uma evolução para melhor. Se é para pior, quem tem que se tocar é o funcionário. Pô, aqui não é meu ambiente, eu estou vazando, né? E procurar algo melhor. Mas quando o ambiente é bom, a pessoa sabe disso, mas ela faz corpo mole, não há o que fazer. Cleito, mas dificilmente essas pessoas conseguem se manter, né, na empresa, né? Porque, igual você falou aí, 70% hoje está relacionado ao comportamento. Se essa pessoa não consegue seguir diretrizes, né, ou seja, normas, né, ela realmente não consegue conviver em time e tudo mais, ela não vai conseguir se manter no mercado, né? Exatamente, mas tem pessoas que estão preocupadas com isso? Cleito. Só para terminar um pouquinho só terminar a outra conversa. A pergunta que eu fiz... Mas realmente, viu, Cleito? Tem pessoas, de fato, que é cabeça dura mesmo. Como se diz, é um touro, né? Falando popularmente. E não quer. Aí é onde a empresa começa a enxergar que, a partir de um determinado momento, já não é possível mais investir nessa pessoa. Porque, às vezes, esse investimento aí, de fato, realmente vai virar gasto.
Aí, exatamente, é o que você falou. Não é um investimento, é um gasto e pior, desnecessário, porque não vai surtir resultado algum. Eu vou te dar um exemplo do que você falou, de uma consultoria que nós fizemos uma vez num frigorífico, num local aí, eu não vou falar por uma questão ética, né, óbvio, mas as pessoas ali, elas iam trabalhar e não parava, havia uma rotatividade muito grande. E nós estávamos ali para entender o problema. O que acontecia? Eram pessoas simples, né, que trabalhava ali na parte operacional, e eles estavam ali para trabalhar uns 3 meses, 4, fazer uma graninha, e estava bom demais. Eles não tinham aquela ideia de crescer, se desenvolver, né, de evoluir. Eles queriam o necessário. Por quê? Eles saíam, curtiam um pouquinho lá o tempo que ganharam aquele dinheiro, e depois iam procurar um outro emprego, uma outra empresa, até conseguir fazer uma graninha e tchau, não paravam na empresa. Existem pessoas assim? Existe. E aí é onde o líder tem que analisar o tipo de pessoa que não serve para a minha empresa, né? Não tem essa mentalidade, ok? Alguém mais entrou aqui para falar? Quem que foi? Acho que foi o Rômulo, não foi? Foi eu, Cleiton. Oi, pode falar. Dando um exemplo próximo do mundo que eu vivo hoje, né? A gente costuma dizer assim que costumo ouvir muito assim que eu não vou fazer trabalho para 2. Uhum. Aí o que nós fazemos mediante essa situação? Chamamos ambas as partes individualmente, né? Mostramos para cada um que aquele que está falando que não vai fazer trabalho para 2, ele tem um pouquinho mais de competência que o outro, por isso que ele faz um pouco mais. Porém, ele também não está fazendo trabalho para 2, ele está fazendo o necessário, né? Uhum. Ao demais que não está reagindo com a situação, é feita uma chamada em cima dele, é conversado, tentamos fazer uma repescagem com ele, né? Porque no mercado hoje é muito mais fácil você tentar capturar o que você já tem do que tentar buscar lá fora. Que a parte comportamental hoje não está falando pouco no mercado hoje, né? Então é muito mais fácil você tentar fazer repescagem do que tem do que jogar ele fora, entendeu? E em último caso não deu certo, aí infelizmente dispensa. Perfeito, Roma, muito bom colocado aí. Até o que você colocou me lembrou uma sociedade socialista, né? Uma sociedade socialista, a gente sabe que não dá certo e nunca deu certo. Alguém saberia me explicar o porquê que uma sociedade socialista ela não dá certo? Por que o socialismo nunca deu certo no mundo? Porque depende de uma colaboração de todos da comunidade, de todos do país, ou para dar certo. Não depende, tipo, se um não fizer, o outro pode reclamar e aí pode entrar um conflito. Porque depende de todo mundo para manter aquilo em pé. Porque visa o não egoísmo, né? Você faz por você e pelos outros. E eu vejo muito como o ser humano uma pessoa egoísta. Eu vou fazer para mim. Perfeito. Professor, pode falar. No socialismo, ele não funciona por 2 coisas. Porque o ruim não melhora e o bom desanima. Fechou. Perfeito, fechou. É igual você chegar numa sociedade e colocar a pessoa para, que nem você colocou, para fazer, né? E numa sociedade socialista, todos vão dividir os ganhos, né? Tanto os prejuízos como os ganhos. E a partir do momento, igual você falou, tem o ruim que vai se aproveitar do outro. Ele está fazendo, vamos dividir por igual, independente de eu produzir ou não, nós vamos receber o mesmo valor, a mesma quantia, que é tudo dividido. O bom, vendo isso, que o ruim recebe a mesma coisa, o que ele vai começar a fazer? Eu não vou me desgastar, eu não vou ficar ralando aqui e vou fazer o mínimo necessário. E no fim, todos estão fazendo o mínimo necessário. Então, eles não estão querendo crescer, não estão querendo reagir ou inovar, né? Mudar o seu estilo. Então, o que acontece? Todos ficam ruins. Numa sociedade capitalista, obviamente, nós vamos procurar o que é melhor. E nem sempre, viu, que nem a Beatriz falou, nem sempre talvez seja só pelo egoísmo, né? É porque eu quero algo melhor para mim. Independente do outro fazer ou não, eu tenho que pensar primeiro em mim. Né? É uma questão também da sociedade capitalista, que muitas vezes trabalha a questão do individual, do indivíduo, né? Da pessoa em si. E, logicamente, que
quando ela quer atingir o resultado dela, ela depende de um outro, aí sim pode até ocorrer essa cooperação. Mas não é só egoísmo, embora exista também esse egoísmo, tá? Mas vamos lá, nós já estamos aqui falando bastante coisa, vamos ver os exemplos. Eu vou colocar para vocês aqui, pessoal, o exemplo da cooperação e depois a gente discute. Desculpa, professor, tive um problema com a rede, mas já voltei. Beleza, Thiago? Vou colocar um exemplo aqui da cooperação para a gente analisar e depois nós vamos discutir um pouquinho. É um vídeo, se tiver ruim, se tiver problemas, vocês me falam que eu paro de passar aqui, tá? Vou tentar passar. No princípio, é o desconhecido e o medo. O homem, na aurora de sua existência, percebeu que a ação coletiva é uma ferramenta indispensável à sua sobrevivência e à preservação da espécie. Agregados na somatória de suas cabeças e braços, construíram obras maravilhosas, perpétuas talvez. Monumentos que, século após século, demonstram o privilégio de ele ser um animal que pensa e transforma a paisagem, a natureza, o seu mundo. Juntos foram capazes de manter e consolidar preceitos éticos e morais que já duram 2 milênios. Valores que deram um novo sentido e uma nova perspectiva à vida. Nas ações coletivas, realizaram transformações extraordinárias, derrubando preconceitos, barreiras sociais em direção à conquista da liberdade, da igualdade e da fraternidade entre os seres humanos. Através destas ações, o homem descobriu suas potencialidades individuais, mas, em um determinado momento, acreditou que poderia se construir sozinho, isolado. Toda a tecnologia desenvolvida por centenas de milhões de mentes ao longo de milênios pareciam lhe dar os meios para suas expectativas de ascensão e realização. Porém, o homem se descobriu só. Constatou que, por maior que fosse a fé em si, jamais conseguiria remover um pequeno monte sequer. Caiu em si a revelação de seu individualismo externo. Percebeu que na matemática da vida, 1 mais 1 é sempre maior que 2. Terceiro milênio está redescobrindo os valores da ação coletiva. A importância da cooperação. Nós saímos na frente. Pessoal, entenderam o vídeo ou não? Conseguiram entender, assim, ouvir tudo certinho? Sim? Perfeito. Então vamos lá. O que vocês entenderam desse vídeo? Quem pode falar? Professor? Bom, o que eu consegui entender foi que para a gente conseguir chegar a algum lugar é só mediante a cooperação. E o ser humano aprendeu isso ao longo do tempo.
É o que nós falamos hoje dentro da empresa, do trabalho em Time. time. Qual que é a diferença do time com a equipe? Quem lembra? Ou não tem diferença? Acho que time é quando acho que é todo mundo unido, todo mundo querendo, sabe, acho que além de um objetivo, além de um propósito, é todo mundo pela uma amizade, acredito. Acho que equipe é montada para atingir um objetivo, não é? Ó, o Galaxy S10 falou aí sobre a equipe atingir o objetivo. O time também. Qual que é a diferença, Galaxy S10? Eu acho que assim, o time ele é mais unido além do objetivo, sabe? De um querer ajudar o outro, todos por um. Acho que a equipe, no caso, ela é formada exclusivamente por objetivo, assim, todo mundo se ajuda, mas em prol ao objetivo. Tanto time como equipe. Qual que é a diferença? Aí eu fui botado em xeque. O Galaxy S10, qual que é o seu nome? Rian. Oh, é o Rian. Beleza, Rian. Alguém mais gostaria de complementar qual a diferença? É uma única diferença que existe entre eu vou arriscar. A liderança? A liderança vai fazer a diferença, mas ele tem que entender qual que é essa diferença para ele almejar a mudança. Professor, time, você vibra pela vitória do outro, e equipe, você não tem isso. É só ele conseguiu, a gente conseguiu o objetivo, tudo bem. Não, os dois aí, eles podem vibrar sim. E talvez o que você falou poderia ser até ao contrário, tá? Mas há uma vibração sim, principalmente da equipe. O pessoal da engenharia de produção, não lembra? Eu já trabalhei com vocês isso. Quando eu trabalhei planejamento. Alguém lembra da engenharia? Professor, eu não lembro disso aí não. O senhor falou isso para nós? Falei com uma aula presencial ainda. Tínhamos aula presencial. É o quinto, tá? É o quinto semestre já. Então, já tá no quinto do inferno. Já era pra estar se queimando, né? É muita informação. Tá bom. Vou dar um desconto hoje. Mas vamos lá, chega de enrolar. Pessoal, segundo o professor Chiavenato, o que ele coloca como equipe-time? Equipe é traduzido como panelinha. Então, você tem as panelinhas, aquelas pessoas que têm mais... é mais chegado na outra, acaba aceitando a ideia do outro, respeita mais. Essa é a equipe. O Chiavenato coloca o seguinte: a equipe é bom, é ótimo. Só que é o seguinte, eles respeitam muito o outro. E por esse respeito, acaba não havendo conflito. Se não tem conflito, não tem inovação. E você acaba fazendo sempre a mesma coisa. Então, o problema da equipe é mudar, é fazer algo novo. O time, o que é um time, segundo o Chiavenato? É quando o líder trabalha com pessoas totalmente diferentes, que pensam diferente, que agem diferente. São pessoas que não têm liga, sabe? Aquela pessoa é igual na sala, que vocês estão com aula online e não se conhece tanto. Mas na aula presencial a gente percebe mais isso. Aquela pessoa que, eu não gostaria de me juntar. Não tem nada a ver comigo. Eu não faria trabalho com aquela pessoa. Sabe aquela coisa que não dá liga? E num time você vai juntar essas pessoas. Por quê? Porque elas pensam diferente, elas agem diferente. E é onde vai ter conflito. E é em cima desse conflito que surge o novo. Anderson. Ô, professor, é meio que igual no time de futebol, porque cada um tem um estilo de jogo diferente. Mas o time, tipo assim, eles trabalham para eles, só que cada um no seu estilo de jogo. E a equipe normalmente trabalha todos com o mesmo foco dentro de uma equipe. É um pouco diferente um do outro. O objetivo é o mesmo, só que a maneira de trabalhar é diferente. Perfeito. A maneira de trabalhar, a maneira de lidar é isso. O Igor falou alguma coisa aí. Lê pra mim o que o Igor falou que eu gostei. De negócio de Big Brother. É mais ou menos um Big Brother, professor. Exatamente, mas falta um negócio que alguém falou antes, é a liderança. No Big Brother falta um líder, de verdade, né? Mas numa empresa,
você pode ter esse Big Brother, essas pessoas totalmente diferentes, mas você tem que ter o papel da liderança para conduzir isso, né? Para ouvir a todos, respeitar a todos e aproveitar as ideias de todos, porque aí você vai gerar uma inovação, uma ideia nova. Então, é o líder que vai fazer o meio de campo dentro desse time. Não é todo líder que sabe trabalhar com o time. Eu não vou entrar nesse mérito agora porque não convém aqui na nossa matéria. Mas o líder ele vai ter que ter algumas características para lidar com o time. Então, o interessante aqui, dentro dessa cooperação que nós falamos aqui, é que haja esse time, e vai ter esse time, e vem o papel do líder para fazer a diferença nesse time. Só assim para conseguir a cooperação. Perfeito? Alguma dúvida, pergunta antes que eu fale da competição? Tranquilo? Então tá joia. Vamos continuar aqui, ó. E na competição? Como que seria a competição, né? Há uma disputa. A gente já sabe disso. Isso aí a gente está competindo desde criança, né? Há uma concorrência, buscando o quê? Algo. É a mesma coisa que a gente falando das empresas, é as empresas competindo entre si, né? E hoje a gente sabe que a coisa está mudando. Competidores se unindo, né? Por quê? Por uma questão ética. Prevalecendo um sobre o outro, mas dentro das regras do jogo. E há uma competição ética? Há uma competição ética. Quando? Quando você não passa a perna no outro, né? Quando você não foge à ética com o outro. É possível sim competir. E que ganhe o melhor, né? E que você reconheça isso. Isso que é o mais importante. Reconhecer que alguém é melhor. Ele pode ser melhor, você pode ser melhor, né? Nós estamos numa sala. Nessa minha matéria vai ter gente que vai tirar nota máxima e nota não muito boa. Alguns vão tirar de uma forma ética. Estudou, né? Correu atrás e foi lá e tirou a nota. E outros vão tirar essa nota de uma forma não ética, porque colou. E você vai falar, poxa, eu estudei, ralei e tirei uma nota, sei lá, 5. E o cara ali colou e tirou 10. Quem está se enganando? Quem está sendo ético? Não é? Então, é isso que nós temos que avaliar. Está havendo uma competição desigual? Está. Mas, galera, é aquilo que eu falo, você está traçando o teu caminho. A questão não é o agora está se preparando. E lá na frente? Como que vai ser? Será que você vai continuar sendo não ético e atingindo resultados? É óbvio que não, né? O mercado ele é seletivo. Ele sabe quem ele seleciona. E a gente sabe quem conquista, né? Então não se preocupe com isso aqui. Tem que se preocupar lá na frente quando a coisa pegar. Então a competição, ela existe e existe de maneira ética. É o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Depois nós vamos discutir. Em 2012, durante uma maratona na Espanha, Fernandes Anaya surpreendeu o público. Ele era o segundo colocado da prova quando viu o queniano Abel Mutai, que liderava com folga, diminuir o ritmo a poucos metros da vitória por achar que já havia cruzado a linha de chegada. O que fez o espanhol? Ao invés de aproveitar a oportunidade para vencer a corrida, alertou o concorrente e o empurrou até a vitória. Um jornalista veio com o microfone e disse assim: por que você fez o que fez? E o menino espanhol disse: fiz o quê? Ele não compreendeu a pergunta. Ele tem valores de conduta em que essa pergunta não faz sentido. O jornalista insistiu, disse: mas por que o senhor fez isso? Ele disse: isso o quê? Ele não compreendeu, ele não achou que houvesse outra coisa a fazer do que aquilo que ele houvera feito. O jornalista insistiu, o senhor deixou ele ganhar. Ele disse: eu não deixei ele ganhar, ele ia ganhar. Mas ele falou: então, mas ele estava distraído. Ele disse: então, se eu ganhasse desse modo, qual seria o mérito da minha vitória? O que é que eu ia pensar de mim mesmo, quieto, sem câmeras? Aliás, ele disse uma coisa mais interessante. Se eu subisse no pódio, no lugar de número 1, qual seria a honra da minha vitória? Qual seria a dignidade do meu sucesso? Mas aí ele disse a coisa mais bonita que eu vi em 2012. Ele disse: se eu fizesse isso, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe por quê? Que a mãe é o último reduto, você não quer envergonhar.
seja sua mãe quem for ou quem foi, se aquela pessoa que te deu a luz, isto é, que te trouxe ao mundo, se ela ficar com vergonha de ter te parido, é porque você não presta. Não presta para quê? Para conviver, para estar junto, para ser gestor público ou privado, para ser professor, para ser marido ou esposa, para ser amigo ou amiga. A mãe é o último reduto. Pode parecer romântico, mas a vergonha ela tem uma fonte matricial, que é o mais fundo do teu eu, que é aquilo que te gerou. Não quero fazer aqui um tolo elogio à questão da maternidade em si. Eu estou falando de outra coisa. Aquilo que você não quer envergonhar. Immanuel Kant, grande filósofo alemão do século XVIII, tem uma frase que é estupenda. Ele dizia, e esse é um princípio que vale para qualquer lugar, ele dizia, tudo que não puder contar como fez, não faça. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Claro que ele não está falando contra sigilo e privacidade. Ele está dizendo tudo que não puder contar como fez. Porque se alguém ficar sabendo, você vai ficar com vergonha de ter feito. Então nem faça. Nesta hora, eu citei várias vezes algumas religiões. Me lembro, talvez, daquela que para mim é a mais forte expressão ética que já vi, que aparece numa das cartas do apóstolo Paulo dos cristãos. Está lá no capítulo 6, versículo 12. O apóstolo dos cristãos escreveu: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isto é, eu posso fazer qualquer coisa, porque eu sou livre. Mas eu não devo fazer qualquer coisa. O que eu não devo fazer? O que torna imunda a minha história, o que mancha a minha trajetória, o que agride a minha comunidade, o que envergonha a mim mesmo, o que entristece minha mãe. Entenderam o vídeo, galera? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Ah, esse vídeo ele é magnífico. O Mário Sérgio Cortella ele é um gênio. E essa atitude do competidor espanhol aí, eu já havia visto uma parte desse vídeo e comentando com um amigo a respeito. Algumas pessoas são tão éticas que para elas é normal. Seria anormal ser antiético. São os valores, né, Zé? São os valores que a pessoa tem, que na nossa sociedade, assim, a gente muitas vezes não vê, principalmente porque vivemos num país, né, cheio de falhas, cheio de problemas, e quando você verifica uma coisa dessa, você acha que é anormal para nós é anormal, né? Mas para alguns, como tem valores éticos, passa a ser normal, perfeito. Mais alguma coisa? Infelizmente, os valores estão diminuindo porque as pessoas estão justificando os erros com os erros dos outros e não procurando trazer a ética de volta. Estão só justificando os erros. Perfeito. Sempre é o outro que está errado, né? Eu fiz isso devido ao outro. O outro que cometeu. Sempre o outro é o culpado. Perfeito. Mais alguém antes que a gente finalize? Não? É isso mesmo? Tá bom? Então, perfeito, galera. Aqui nós vimos, então, uma questão de competição, sim, mas com ética, né? A competição pode existir? Pode, desde que você não queira, como o Zé mesmo falou, né? Jogar a culpa no outro, né? Que você reconheça o erro e que você possa reconhecer também o mérito do outro, né? Para que a gente possa viver, sim, melhor em sociedade. Então, galera, nós falamos aqui, então, hoje sobre cooperação, sobre competição, e aí sim nós vamos abrir um parênteses maior, que é o que nos interessa aqui mais, é a questão do conflito. Trabalhar essa questão do conflito que muitos gestores não sabem. Perfeito? Então eu vou já começar a fazer a chamada. Deixa eu fechar aqui. Parar de compartilhar. E parar de gravar.